Bem, boa tarde. Vamos tá iniciando aqui a segunda aula nossa, né? Agora, nessa aula agora, nós vamos falar sobre um fenômeno que ocorre no final do século XIX, né? Na transição, século XIX, século XX, principalmente no segundo quarto, no último quarto do século XIX, né? O que a gente vai ser conhecido como industrializações retardatárias, que vão se referir especialmente aos Estados Unidos, à Alemanha, ao Japão e à Rússia. Né? A gente vai chamar de industrialização retardatária, né? É esse processo que vai ser o segundo momento da Revolução Industrial, ou a segunda Revolução Industrial, que, como a gente falou anteriormente, né, seria mais agora baseado na ciência e não na empiria como foi a primeira. No caso dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos eles vão ter um processo extremamente rápido no seu processo de industrialização. Né? Eles saem no fim do século XVIII como nação dependente, né? Uma nação dependente da Inglaterra, colônia da Inglaterra, né? As chamadas 13 colônias. Né? Vai dentro da chamada Divisão Internacional do Trabalho. Eles vão se estabelecer como produtores de algodão. Né? E já na segunda metade do século XIX, a partir de 1850, vai se iniciar nos Estados Unidos um grande processo de transformação socioeconômica. Né? Então, aqui, o objetivo aqui é a gente entender, são três questões que precisam ser colocadas. Primeiro, quais fatores que permitiram que os Estados Unidos, em menos de um século, né, se tornasse a maior potência industrial do globo, né, e pouco menos de um século. A primeira questão é essa. A segunda é a seguinte: que fatores permitiram que na década de 1920 os Estados Unidos transformassem no centro dinâmico da economia mundial? E a terceira é que fatores permitiram que o ZEUA, os Estados Unidos da América, após a Segunda Guerra Mundial, se tornasse um polo hegemônico, um império. Né? Então aqui nós vamos trabalhar com essas três questões, com essas três problemáticas. Primeiro, que fatores contribuíram para a rapidez do processo de industrialização, se tornar a maior potência industrial, né? Que fatores permitiram que os Estados Unidos se transformassem no centro dinâmico da economia mundial já em 1920, aí você tem uma reviravolta, até então a gente lembra que a Inglaterra vai ser o centro dinâmico, né? E que fatores vão permitir aos Estados Unidos, né, se tornar um polo hegemônico a partir da Segunda Guerra Mundial, né? E desse polo, de certa forma, mesmo que hoje na China você tenha, mas ainda é o polo hegemônico, ainda é a grande, exerce a grande hegemonia na economia global. Bem, agora tem os Estados Unidos têm algumas especificidades, né, que permitiram que o capitalismo se desenvolvesse no seu território, no seu espaço nacional. E o principal fator, esse caso específico, né, que permitiu isso, foram guerras. Então, e não é à toa, né, não é à toa que a economia americana, que os Estados Unidos até hoje, né, tentam se manter, mesmo que não envolvido diretamente em guerras, né, mantém uma boa parte da sua atividade econômica voltada para a guerra. Né? Sabe que a indústria bélica americana, né, é a principal indústria bélica do mundo, né, que fornece inclusive para os próprios inimigos deles. Né? Então aqui, nós vamos dividir esse primeiro momento, né, esses fatores que permitiram a industrialização, em três momentos. Primeiro, foi a Guerra Civil. Bem, o que vai acontecer na Guerra Civil? A Guerra Civil nos Estados Unidos vai ocorrer que vai resolver a questão interna,
né? Você vai resolver os problemas internos, abolicionistas, escravistas, né? Você vai resolver o racha que você tinha internamente, inicialmente nas 13 colônias, né? E a partir disso identificar, escolher que tipo de capitalismo seria adotado. Bom, a Primeira Guerra Mundial, né, vai modificar a inserção americana na economia mundial. A Primeira Guerra Mundial vai ser uma virada de mesa, vamos dizer assim, que os americanos vão assumir enquanto centro dinâmico financeiro industrial do mundo. E a Segunda Guerra, né, a gente vai ver que a partir da Segunda Guerra você vai construir uma nova ordem hegemônica. Bem, diante dessas questões, tem que ver o seguinte. Bom, os Estados Unidos vai se tratar de um caso único, né? Um caso que não se repete e um caso que é impossível de se tornar como modelo. Por quê? Porque aqui os Estados Unidos eles vão se construir a partir de dois pilares, vamos dizer assim, indivíduo, federação. Bem, só que esses dois pilares, nenhum, como acontece em outros cantos do mundo, né, em outras partes do mundo, você sempre vê o Estado, o poder estatal, no caso lá, nível de federação ou a confederação, né, seja qualquer canto do mundo, uma confederação de estados, de pequenas regiões, que vão se estabelecer acima do indivíduo. Nos Estados Unidos, isso ocorre de forma diferenciada. Lá, o indivíduo e a federação, o indivíduo e o Estado, eles ocorrem de forma... Eles constroem um poder paralelo, simultâneo e, vamos dizer, ocorre uma repartição de poderes. Não existe uma sobreposição do Estado sobre o indivíduo, nem do indivíduo sobre o Estado. Né? A gente sabe que lá as garantias individuais são muito importantes, né, são sempre lembradas, garantias individuais, mas também um controle estatal é muito importante. As duas coisas se casam, é uma espécie de harmonia. Né? Tanto que a própria Federação Americana ela não vai nascer pela imposição de uma elite, mas ela vai nascer de um acordo. De um acordo das 13 colônias, lutam contra o Catetá. Agora vamos ver junto? Vamos, mas vamos construir um acordo. Construir autonomia, uma série de questões que não ocorrem em lugar nenhum do mundo. Né, como ocorre nos Estados Unidos. Não é só uma elite que vai chegar lá e garantir o poder, dominar o Estado, não. Você tem um acordo ali. Bem, essa economia ela já nasce grande e monopolizada. Né? Por quê? Porque lá já nasce, diferente da Europa, você ocorre o livre mercado, lá já nasce uma economia monopolista. Né? E ele também não pode ser visto como um prolongamento do capitalismo europeu, né, devido à sua especificidade. Né? Então, veja bem. Então, a gente pode dizer diante disso que o capitalismo americano, esse capitalismo forma nos Estados Unidos, ele é resultado de um processo endógeno de formação e consolidação de um novo tipo de capital industrial e financeiro. Um novo tipo de capital industrial e financeiro que ocorre lá. Né? Veja bem, o apoio externo, né, não foi relevante. Isso é um elemento importante de se elencar. Né? O apoio externo, não houve, vamos dizer assim, grandes aportes de inversão de capital estrangeiro, principalmente capital inglês, isso não há. Isso aí na verdade, você tem os Estados Unidos quando se formam, né, a elite dirigente é formada basicamente de comerciantes, né, não agricultores, como pode ser, porque mesmo o escravismo, né, as propriedades no sul eram pequenas propriedades, em comparação, por exemplo, com o Brasil. Lá você não tem um latifúndio tipo como ocorre no Brasil, né, são pequenas propriedades. Né, então, como você tem uma elite comerciante, né, essa elite comerciante dirigente, ela mesma vai fazer o processo de transação comercial, diferente do Brasil. No Brasil você tinha uma elite aristocrática do campo, né, que você tinha aqui o controle da terra dos escravos, mas precisava de intermediários para chegar ao produto, seja a cana-de-açúcar, seja o café, ao consumidor final, no caso europeu, né? No caso a Europa.
Então você tinha intermediários. Lá não tem intermediários. Então, no Brasil, esse movimento de acumulação financeira ocorre fora daqui. Como quem controla esse dinamismo comercial são essa própria elite dirigente local, né, existe um acúmulo monetário, um acúmulo de dinheiro no próprio território americano. Por isso você tem esse dinamismo interno. Né, essa uma das especificidades do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Bem, o ponto de partida desse processo endógeno pode considerar também que foi a expansão das ferrovias. Né? Foi de fundamental importância, a gente vai ver nos filmes, né? A gente vai ver nos filmes aí, naqueles filmes antigos de Bang Bang aí, né, o papel importante da integração que as ferrovias fizeram no território americano. Né? Até hoje, só para ter uma ideia, as ferrovias hoje deslocam em torno de 25 a 30% de mercadorias nos Estados Unidos, enquanto o rodoviário também em torno de 30%, é muito equilibrado. Muito equilibrado. É diferente do Brasil. A gente, em 2018 nós fomos refém de caminhoneiros, que a gente depende praticamente do transporte rodoviário para transporte de mercadorias. Né? E nos Estados Unidos você não tem, um caminhão não sai da costa leste para o oeste, como aqui um caminhão sai do sul para o norte, ou do norte para o sul, ou do leste para o oeste. Lá não, lá são pequenos trechos. Bem, então você vai ter um somatório: ferrovias, agricultura e comércio. Como a gente falou ali de gente comerciante, uma agricultura que não vai ser uma agricultura, vamos dizer assim, de um tipo, né? Vai ser extremamente diversificada a agricultura americana, inclusive ela vai produzir alimentos para garantir a reprodução material, a sua reprodução material da sua força de trabalho, né? E vai garantir produtos de exportação, diferente como foi no Brasil, né? Que você praticamente importava tudo. Você não produzia alimentos, praticamente você importava tudo só de subsistência. Bem, vamos aqui por etapas. É aquela primeira questão que a gente falou, que é o papel da guerra civil. Né? A gente vai ver o seguinte, que nos Estados Unidos eles vão ter um híbrido, né, de povoamento e plantation escravista. Né? Você sabe o que é o plantation? É a grande propriedade, trabalho escravista e voltado para exportação. Né? Lembrando, né, você tem grande propriedade lá, mas é uma propriedade muito menor do que ocorre no Brasil. Né, e você tem uma diversificação de culturas, apesar de você ter a hegemonia do algodão. Né, mas eles vão ter chá, pele, cereais, né, e nesse momento fumo, durante a colônia. Com a Revolução Industrial na Inglaterra, os americanos vão se tornar o principal exportador, o principal fornecedor de algodão para a Inglaterra. Né, já no final, entre o século XVIII e século XIX. Né, e a gente sabe que a Revolução Inglesa ela vem acontecendo todos os 200 anos, ela vai explodir no final do século XVIII, né, e os americanos, concomitante ao seu processo de dependência, né, que vão se tornar independentes, inclusive da própria Inglaterra, vão se transformar no principal produtor de algodão, né, porque o algodão naquele momento vai ser a matéria-prima principal da indústria têxtil inglesa. Né, não mais a seda, né, porque o algodão é mais barato de se produzir, o custo então é menor do que a seda. Bom, então ele vai aumentando, aumentando a produção de algodão, aumentando, só que vai diversificando a uma divisão entre as elites. Né? Então você tem no norte, né, você tem a coisa do trabalho assalariado, você tem um mercado interno muito fortalecido, né, isso ajuda a dinamizar o processo econômico. Né, lembrando, o próprio Celso Furtado ele vai chamar atenção, né, quando ele vai comparar Brasil e Estados Unidos. Caio Prado também vai fazer isso aí, e o Celso Furtado chama atenção que um dos grandes problemas nossos é que a gente não tinha praticamente mercado interno, o mercado interno dinâmico, né, praticamente era muito reduzido. Quem consumia era praticamente as elites escravistas aqui, os donos de escravos. O resto praticamente produzia para si mesmo os restos dessa elite escravista. Né? Você não tem uma produção, por exemplo, de alimento que vai permitir o mercado, desenvolver um mercado interno aqui. Bem, o Sul, né, você tem um projeto que vai ser muito dependente da Inglaterra, né? E o Norte vai ser um projeto com capital, vamos dizer assim, um projeto de um capitalismo industrial autônomo. Né, vai buscar uma autonomia perante a Europa, especialmente perante a Inglaterra.
Bem, então, essa guerra civil, que ela vai se iniciar em 1865 e terminar em 1864, né, ela vai, porque, lembrando que a partir da década de 1840 se inicia a expansão para o oeste americano, né? Bom, e a expansão para o oeste, né, vai demorar praticamente todo o século XIX, né, que vai ser um processo aí de inclusão de novos territórios, né, que vai sair da costa, da chamada costa oeste para a costa leste para a costa oeste, né, até a Califórnia, né, você integrar a região ali, né, então você tem uma expansão sul-oeste, né, que é o movimento de expansão do Plantation a Gordoeiro, né, não é à toa que hoje se você pega ali o meio oeste americano que faz parte dessa expansão, hoje são grandes regiões produtoras de produtores agrícolas, né, os chamados cinturões, né, nos Estados Unidos. Né, e você vai ter o norte-oeste, que vai ser movimento de fazendeiros e imigrantes, né, estimulados pelo processo de industrialização do norte. Inclusive, você tem um processo de industrialização que vai ocupar novas terras, vai expandir novas terras, a ferrovia vai ser um elemento central nisso, para poder alimentar o processo de expansão industrial do norte. Bem, e aí você tem dois projetos políticos distintos. Né? Você tem um projeto confederado, né, que defende a manutenção da escravidão, né, a redução da produção aduaneira, né, tarifas, né, porque para eles é interessante, porque eles importam praticamente tudo, né, que consomem, né, bens de consumo, né, fim dos subsídios à indústria e a expansão para o oeste. Então, porque já diferente do norte. Do norte vai defender o aumento da produção aduaneira, porque ele tem uma produção interna, né, principalmente de alimentos, né, vai defender o manutenção de subsídios à industrialização, porque o norte é industrial, né, e você tem aí defender também a abolição da escravidão. Bem, hoje, praticamente, quando acontece praticamente as terras, o norte vai praticamente distribuir terras gratuitas, ou seja, vai ser o Home Act, sim, Homestead Act, desculpe, que vai ser uma lei americana que vai dizer o seguinte: bom, você pode ir, você chega na terra, você conquista, você é seu, a terra é seu, você vai produzir para você. Lógico, isso é um projeto inteligente que vai justamente casa com aquele projeto de casamento. Federação, indivíduo, Estado, indivíduo. Do autonomia para o indivíduo constrói a relação. Aí o indivíduo vai cuidar de matar índio, desmatar, construir casas, são os próprios indivíduos. E o Estado vai entrar depois com apoio, com o capital financeiro, ver o capital financeiro, o Estado favorecendo-os com leis, com regras, né? E construindo essa relação diferenciada do que acontece no resto do mundo. Bem, você tem o governo Lincoln, né? O governo Lincoln, que, como eu falei, em 1862, né, você vai ter o Homestead Act, né, que vai garantir a propriedade para quem ocupava a terra, né, a abolição da escravidão no norte, né, e aí você vai ter o fim da escravidão, né, nesse governo. Então, na guerra, a primeira guerra, desculpe, a Guerra Civil Americana, ela vai consolidar mesmo como um movimento de divisor de águas. Né? A partir daqui começam. Os americanos resolvem, como a gente falou, eles se resolvem internamente, os conflitos internos. Né? Você forma uma elite dirigente só, que os comerciantes vão vencer, que vão se tornar industriais, vão se tornar em capitalistas financeiros, né? E vão permitir o início efetivo, né, da colonização do Oeste, né, que vai ser importante, né, essa colonização do Oeste vai ser fundamental para integrar o território, dinamizar o mercado e garantir o aumento e expansão da produção industrial. Bem, a gente pode dizer que existem consequências econômicas dessa guerra. Primeiro é o seguinte: houve o fortalecimento de uma proteção tarifária aos produtos nacionais contra a concorrência da indústria estrangeira. Então, como o Norte vence, você vai estabelecer uma proteção tarifária contra qualquer tipo de produto estrangeiro. Né? Bom, ou melhor, na verdade, apenas para o que os americanos produziam. Né? Eles foram inteligentes. O que eles não produziam,
não tem problema. Você precisa diminuir o comércio. Mas os que eles produziam, eles precisavam garantir proteção tarifária para a sua produção. Né? De certa forma, até hoje eles fazem isso. Né? Você vai ter a criação do sistema bancário nacional, né? Apesar que lá nos Estados Unidos a gente vai lembrar que não existe monopólio de grandes bancos, né? Só para ter uma ideia, cada condado tem um banco lá e não é agência, é banco. Nos Estados Unidos hoje, por exemplo, você tem mais de 5 mil bancos, né? Isso permite inclusive que hoje grande parte dos americanos vivem de dívida, só que o juro é praticamente zero. Você não paga juro nos Estados Unidos porque você tem uma concorrência enorme no setor bancário, diferente no Brasil, né? Você tem praticamente 5 bancos controlando tudo. Né? O Homestead Act garantiu porções de terra para as empresas ferroviárias, porque na verdade o que acontece é o seguinte: no primeiro momento não é interessante, porque a ferrovia vai ter que desalojar depois um monte de colono. Né? Lembrando, a gente vê muito nos filmes isso. Os caras chegam, conquistam a terra, vem a ferrovia e tiram os caras depois, para permitir a sua expansão. Mas você já tem um processo inicial de ocupação que vai facilitar a implantação das ferrovias. Bom, políticas de imigração facilitadas para recompor a força de trabalho perdida na guerra. Aí vai vir muito europeu, muito alemão, muito italiano, muito chinês. Né? A gente lembra que nas ferrovias, grande parte da mão de obra nas ferrovias era chinesa. Né? Muitos chineses vão trabalhar ali, a condições precárias, morre muita gente, mas é isso. Né? Você vai ver alemães, você vai ver gente do leste europeu, né? Você vai ver um grande fluxo de colonização dos Estados Unidos. Ou seja, o que você está fazendo? Você está recompondo a força de trabalho que foi perdida na guerra. E você também, como você ainda tem uma dificuldade ainda, que não é automático, inserir o escravo, no trabalho assalariado, porque o escravo ainda não apresenta. Por isso também, uma das explicações, da população negra, Brasil e Estados Unidos, se também discriminada, esse processo de discriminação, processo de desigualdade racial, tem a ver com isso, com a demora na inserção desse grupo social no mercado de trabalho. Né? Essa demora na inserção vai gerar essa desigualdade que dura até hoje. Né? A gente vê que os conflitos raciais nos Estados Unidos, no Brasil, que dura até hoje justamente pela demora na inserção desse grupo no mercado de trabalho. Né? Vai ser um dos motivos que vai gerar isso aí. Né? Então você está aqui. Bem, aí você tem, então, a partir da guerra, você tem um grande crescimento da economia americana, principalmente a partir de 1870, né, onde você vai ter um crescimento demográfico em 1876, você vai ter 40 milhões de pessoas. Em 1910, véspera da Primeira Guerra Mundial, você dobra, isso é mais do que dobra, você vai ter quase 90 milhões de pessoas morando nos Estados Unidos. Resultado de aumento de fertilidade, imigração e resultado do crescimento econômico também. Né? Você tem um salto do Produto Nacional Bruto, que vai quadruplicar entre 1876 e 1906. Né? A gente sabe que você vai ter ampliação do sistema ferroviário. Você vai ter em 1930 300 mil quilômetros de ferrovia. Imagina o que é isso, 300 mil quilômetros de ferrovia. Né? Muita coisa. Né? Reestruturação da indústria, vai ser, como eu falei, o capitalismo americano ele já nasce monopolista. Você vai ter formação de muitos trustes, muitos cartéis, holdings. O capitalismo americano que é atípico do capitalismo inglês, por exemplo. O inglês ele nasce baseado no livre comércio, mas depois se torna monopolista. O americano já nasce monopolista. Né? E aí você tem a expansão ferroviária. Então, na verdade, você tem um casamento aí da expansão ferroviária com o surgimento do capitalismo monopolista nos Estados Unidos. Isso é um processo casado que ocorre. Então, ela vai também exigir vapor, carvão, ferro, em larga escala e baixo custo. Tudo isso você tem lá nos Estados Unidos, não precisa importar nada. Tem carvão, você tem ferro. Ela vai exigir uma sinergia também. A ferrovia ela vai exigir sinergia entre mineração, construção civil, indústria de bem de produção, indústria de bem de consumo, agricultura e comércio atacadista. Então a gente vê que o sistema ferroviário ele não vai servir só para integrar o território. O sistema ferroviário nos Estados Unidos vai ser uma forma de integração entre
os diversos setores da economia, né? E vai facilitar esse processo de integração entre os diversos setores da economia. E por que a ferrovia apresenta uma sinergia, inclusive, com o capitalismo monopolista? Porque são as grandes empresas monopolistas, né? Essa sinergia só vai surgir a partir das grandes empresas, que vão monopolizar o mercado, né, que vão centralizar o crédito e criar barreira de entrada a possíveis concorrentes. Então você tem a ferrovia fazendo uma integração de diversos setores da economia e a ferrovia sendo um casamento, uma sinergia perfeita com o capital monopolista, que é o capital monopolista que vai exercer essas atividades de crédito, produção e comercialização. Né? E aí você precisa também, a ferrovia vai fazer com que o Estado crie um aparato jurídico fiscal que vai inclusive combater esses monopólios, que de certa forma você precisa combater esses monopólios, né? O Estado também, já no final, isso é importante, gente, ó, já na segundo quarto do século XIX, o último quarto, desculpa, do século XIX, o Estado passa a financiar pesquisa e desenvolvimento, ou seja, como a gente falou, aí diante disso surgem novas tecnologias, novas indústrias, né? A gente lembra que a segunda revolução industrial, né, ela vai ser centrada principalmente nos Estados Unidos e na Alemanha, né? Não é à toa que Estados Unidos e Alemanha que vão desenvolver um aparato técnico-científico, né? Pesquisa e desenvolvimento esses dois países, que a gente vai depois estudar sobre a Alemanha, né? Então, então, e se a gente lembrar o Fordismo, né, o Fordismo que foi produção em massa e consumo em massa, é por isso que vai surgir nos Estados Unidos, que os Estados Unidos vão construir, muito antes do Fordismo estabelecer como processo de organização produtiva e social, né, essa economia, esse capitalismo dos Estados Unidos, ele vai surgir como uma economia capaz de integrar produção em massa com distribuição em massa, que é exatamente o que vai resultar no chamado Fordismo, né, que vai estar dando os princípios da economia, dos princípios da formação da economia norte-americana. Bem, então a gente vai ver que no século XIX, né, você vai ter todo um processo de construção, um processo de organização, um processo de estabelecer padrões, né, padrões que vão permitir que a economia americana se industrialize em menos de 100 anos. Né? Isso vai ser fundamental, né? Ou seja, a base, a formação da economia americana vai se formar, os americanos vão se formar com uma base muito forte que vai permitir o rápido processo de